Operação da Polícia Federal faz Alcolumbre ficar revoltado com Lula e indicação de Jorge Messias ao STF fica comprometida. Flávio Bolsonaro dispara em mais uma pesquisa e ultrapassa Lula. França volta a questionar acordo com o Mercosul e Brasil tenta melar parceria da Argentina com os Estados Unidos. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Semana passada tivemos uma operação da PF no Amapá por conta do Banco Master. Essa operação atingiu pessoas muito próximas a Davi Alcolumbre, inclusive o seu próprio irmão. Só que na política, quando a polícia vai para cima de alguém, o alvo sempre acha que tem dedo do Poder Executivo. E é exatamente isso que Alcolumbre tem confidencializado para seus colegas no Senado. Se Lula tem dedo ou não nessa operação, não importa. O que importa é que Alcolumbre acha que tem. E a partir daí começa a preparar algumas represálias. A primeira represália é voltar a trabalhar forte pela inédita rejeição de um indicado ao STF. Alcolumbre está realmente disposto a fazer história e formar uma maioria contra o nome indicado por Lula. Existem outras opções na mesa para resolver esse problema com Alcolumbre. E isso envolveria uma traição a Dias Toffoli, permitindo que ele seja impeachmentado. Daí abriria vaga para Messias e para Pacheco. Vale lembrar que essa briga toda de Alcolumbre é porque ele quer colocar Pacheco. Mas eu não compro muito essa ideia, porque teremos a vaga de Luiz Fux, que poderia muito bem ser prometida a Pacheco. Então, não vejo muito sentido nesses boatos de Brasília. O que está certo é o boicote de Alcolumbre a Jorge Messias. Só que além de não pautar a indicação de Lula, o presidente do Congresso tem adiado sessões do Congresso. Aquelas sessões que juntam Senado e Câmara para votar orçamento e derrubada de vetos. A direita está irritada com isso, pois está sendo visto como uma forma de adiar a derrubada do veto da dosimetria. Mas o que começa a se falar agora é que, na verdade, Alcolumbre estaria adiando essas sessões justamente para preparar derrotas a Lula no plenário do Congresso. Lula já estava relativamente tranquilo com a situação de Messias, porque esse tempo fez com que ele convencesse alguns senadores a votar pela aprovação. Mas a expectativa é que Alcolumbre faça um contra-ataque e tente atrapalhar os planos de Lula para aparelhar ainda mais o STF. STF que pode ter sua atuação amplamente modificada com uma vitória de Flávio Bolsonaro. E a pesquisa que saiu hoje mostra que essa vitória, a cada dia que passa, se torna mais real. Hoje saiu uma pesquisa futura e ela vai ao encontro do que todas as pesquisas vêm mostrando na última semana. Flávio Bolsonaro subiu e subiu muito. Na pesquisa futura de hoje, Flávio Bolsonaro vence Lula no primeiro e no segundo turno. Esse cenário é extremamente motivador e eu já vou explicar por quê. Mas os números dizem o seguinte: no primeiro turno, Flávio fica à frente com 37,2% e Lula aparece com 35,9%. No segundo turno, Flávio fica com 48% contra 42,4% de Lula, ou seja, uma diferença de 5,8 pontos percentuais. Mas se levarmos em conta apenas os votos válidos, excluindo brancos e nulos, o número sobe para 53,2% para Flávio Bolsonaro e 46,8% para Lula. Vocês têm noção do que isso significa? A vitória de Bolsonaro em 2018 foi de 55,13%, contra 44,87% de Haddad. Esse número é o que o Bolsonaro chamava de margem antifraude, ou seja, uma vitória com uma vantagem tão grande que mesmo que manipulassem alguma coisa não seria suficiente para tirar a vitória. Esse número da Futura entrega exatamente essa margem de segurança. A pesquisa coloca Flávio com 5% a mais do necessário para ser eleito. Mesmo que a margem de erro fosse de 3%, a vitória ainda seria dele. A situação está muito favorável. Para vocês terem uma ideia de como esse número é promissor, Jair Bolsonaro em 2022 nunca conseguiu uma vantagem dessa nas pesquisas, nem mesmo nessa futura. Esse mesmo instituto chegou a dar 50,5% para Bolsonaro, ou seja, errou dentro da margem de erro. Essa pesquisa me anima demais, porque não é uma pesquisa isolada, é uma sequência de pesquisas que mostram tendência de alta para Flávio. E nós estamos vendo fenômenos orgânicos acontecendo, como a tal música do meu amigo Flávio. Não é à toa que Lula está falando em guerra na eleição. Eles estão vendo que a coisa está começando a complicar. Mas tem um detalhe muito importante que a direita precisa cuidar para que as coisas continuem favoráveis. Pessoal, tem um ponto que a direita precisa prestar atenção: a composição com o centrão.
Já está mais do que provado que o nome de Flávio é forte e tem capilaridade. Então, o que precisa ser costurado agora são os detalhes, e é isso que Flávio está fazendo ao montar uma chapa. Ciro Nogueira já começa a dar sinais de aproximação com Lula. E por mais que todos saibamos o caráter do Ciro, e quase ninguém engula esse cara, a direita não pode permitir que o PT dê palanque para o PT. Flávio vai ter que começar a fazer as alianças políticas para a composição de ministérios de uma forma que garanta o centro com ele. Flávio não perde nada sem o centro, mas Lula, com o centro, ganha palanque. Então, Flávio não pode se dar ao luxo de desprezar o centro. Tem outro fator importante: os pacotes assistencialistas de Lula. Eles ainda não começaram a surtir efeito. Então, pode ser que Lula recupere alguns votos com isso. Mas eu acredito que tudo isso já esteja sendo calculado pelo senador Rogério Marinho, que está coordenando a campanha. E eles farão o melhor possível para cuidar desses detalhes. O mais difícil, que é cair na boca do povo como candidato, Flávio já conseguiu. Estamos muito longe de uma vitória, mas as coisas têm sido tão sofridas nos últimos anos que quando acontece algo positivo como essa mudança de cenário, nós precisamos respirar um pouco e comemorar. Nem que seja só por um dia. Agora, vamos ao giro pelo mundo. Racha na Venezuela tem novo capítulo. Ontem eu trouxe o caso de Juan Pablo Guanipa, importante aliado de Maria Corina Machado, que foi solto e preso novamente em um período de 12 horas. Mostrei que ele havia sido solto com medidas cautelares, e a equipe de Diosdado Cabello resolveu atrapalhar Delcy Rodrigues e prendeu novamente o líder da oposição, alegando quebra das cautelares. Pois bem, Guanipa foi solto de novo, agora em regime de prisão domiciliar, mostrando que Delcy Rodrigues não gostou nada da sabotagem de Diosdado Cabello. Mas como eu disse ontem, ele é grande demais para ser demitido. Você deve estar se perguntando, que reabertura é essa em que o perseguido político continua em prisão domiciliar? É aqui que muita gente está se confundindo. Existe uma anistia que já foi aprovada em primeira votação na Assembleia Nacional da Venezuela, mas ela funciona como uma PEC no Brasil. Precisa de mais uma votação que deve acontecer nesta semana ou na próxima. A partir daí, todos serão anistiados, inclusive Guanipa, e não terão mais que responder a nada, podendo recuperar sua liberdade plena. O que está acontecendo agora é que Delcy Rodrigues quer sinalizar boa vontade e já está soltando esses perseguidos antes mesmo da anistia definitiva. Então, o que o Diosdado Cabello fez serve muito mais para desgastar o governo com os Estados Unidos do que como algo efetivo. Cabello sabe que não adianta prender Guanipa de novo. Ele será anistiado nas próximas semanas. Então, não faz sentido essa atitude, a não ser para sabotar a relação de Delcy com Trump. Jorge Rodrigues, irmão de Delcy e presidente da Assembleia Nacional, afirmou que haverá eleições, mas não no curto prazo. Ele disse que é preciso cumprir todas as etapas da estabilização. Resumindo, Diosdado Cabello foi perturbar a vida de Guanipa por pura disputa de poder, porque sabe que em poucas semanas não terá mais controle sobre ele. Guanipa está em prisão domiciliar, mas pelo menos sabe que esse pesadelo pode estar muito próximo do fim. E para fechar esse assunto, a Venezuela anunciou que passará a exportar petróleo para Israel. Essa notícia é simplesmente inacreditável. Há 2 meses eram um dos maiores aliados do Irã. Que venham dias melhores para o povo venezuelano. Na Itália, a justiça negou o recurso de Carla Zambelli para trocar de juízes. A ex-deputada alegou viés por parte dos magistrados, mas o pedido foi rejeitado e a decisão sobre a extradição será julgada pelos mesmos juízes que já haviam negado pedidos anteriores. Cuba recebe ajuda humanitária do México em meio ao bloqueio naval dos Estados Unidos. Produtos essenciais foram entregues, mas o petróleo continua escasso. Com o cerco americano, já não há combustível de aviação suficiente na ilha. Aeroportos foram fechados e voos cancelados. Acordo comercial entre Estados Unidos e Argentina entra na mira do Brasil. Lula quer intervir no acordo e acusa Javier Milei de violar regras do Mercosul. Trump isentou quase 200 produtos argentinos. Brasil e Uruguai alegam que o limite seria 150 produtos. Segundo eles, um acordo bilateral muito vantajoso para a Argentina enfraqueceria o poder de negociação do Mercosul. Em outras palavras, a esquerda quer atrasar a Argentina. O questionamento ainda está em análise por diplomatas. Tendo novos desdobramentos, eu trago para vocês. Outro que tenta melar um acordo é Emmanuel Macron. O presidente francês declarou que o acordo entre União Europeia e Mercosul é um mau negócio. E não ficou apenas nas palavras.
Eurodeputados franceses atuam para barrar o acordo judicialmente. Se isso acontecer, será um revés para Lula. No Brasil, Hugo Mota frustra Lula e avisa que vai pautar o fim da escala 6x1 por meio de PEC, exigindo quórum qualificado, e não maioria simples. A medida populista terá muito mais dificuldade de ser aprovada.